diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz a todos. Prazer estar com vocês mais uma vez. Na bênção, na paz, que o Senhor abençoe a vida de cada um. Bem-vindo, Bispo Hugo. Shalom, shalom. Deus abençoe também o Denis, os ouvintes. Que Deus abençoe Kennedy. Que seja uma quarta-feira na presença de Deus. E melhora essa garganta aí, né? Misericórdia. Eu vim só dar abertura aqui. Estou desconfiado que eu peguei Covid do Joe Biden, sabia? Estou vendo que eu peguei Covid do Joe Biden, do Joe. Estou assim. Mas eu quero mandar um abraço a todos que estão nos ouvindo em Porto Alegre. Na verdade, eu estou saindo de Porto Alegre agora. Um abraço a todos os amigos e irmãos. Já que quem está do meu lado aqui, ó. Bom, Bispo. E aí, querido, como é que você está? Estamos bem, graças a Deus, bicho. Isso aqui é o Vasco ganhou ontem? Ganhou, né? No sufoco. Só jogando mal. Horrível, Vasco. Esses vascaínos sofrem, né? Então, hoje ele vai me ajudar aqui um pouco, aqui, se eu conseguir ficar no ar. Não estou muito bem, não. Mas um abraço a todos os amigos e irmãos de São Paulo, Rio, Juiz de Fora, Grande Florianópolis. Bem-vindo, Bispo Robinson. Shalom. Temos um parceiro ilustre hoje conosco na mesa aqui. Olha aí, hein? Bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Amém, obrigado. Aqui é pai e filho na fé, né? Quando o Bispo Hugo fala meu pai na fé, é o Bispo João, né? Aqui eu sou pai dele na fé, aqui, ó. Verdade. Aí, ó. Verdade. Que benção, meu pai gera um filho melhor que ele, né? Isso aqui é bom, hein? Rapaz. Os filhos são sempre melhores que os pais, né? Isso aqui é bom. Os dois cariocas, hein? Os dois cariocas. Os cariocas. Os cariocas aqui. Ele tem um dia, ele vai entrar com a gente no programa para falar um pouco o testemunho dele um dia que é realmente sensacional, viu? Muito bom a gente estar aqui. Ontem estive na igreja aqui em Porto Alegre. Foi maravilhoso também, culto abençoado aqui na Zona Norte. Aqui, a igreja aqui, tem várias igrejas aqui em Porto Alegre, Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, Cavalhada. Aqui na Rio Grande do Sul a igreja está reflorescendo aqui. Eu creio que tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, trouxe um avivamento, né, para o estado, né, por todo o sofrimento, né, toda a dor, né. Quando a gente aprende com a dor, a gente amadurece, né, nossa fé fica mais robusta, né. O que você acha, Marcelo? Sim, a gente passa, né, e as pessoas também ficam mais sensíveis, né. A gente nota que elas estão voltando mais à religiosidade, né. A gente não pode falar voltando apenas para o cristianismo, né, mas elas estão falando muito, a maioria das pessoas hoje estão falando muito em nome de Deus, né. Então a gente percebe nesse tempo que a gente está vivendo essa sensibilidade, bicho. As pessoas estão muito sensíveis, assim. Posso dizer que está um solo fértil, né? As pessoas estão bem sensíveis. Os irmãos da igreja também percebo que eles estão buscando avivamento. O pastor Kennedy viu ontem, as pessoas estão mais entregues, indo para o altar. Ainda mais o pessoal aqui do Sul, aqui o gaúcho, a gente já conhece um pouco essa terra. A gente volta, né? É a minha terceira volta aqui para o estado, né?
E eu estou percebendo isso, bicho. Estou percebendo essa sensibilidade do povo. Muito. Que bênção, né? Na época, né, da tragédia, a gente orava muito, eu particularmente orei muito pelo Rio Grande do Sul, era todo dia lembrando o Rio Grande do Sul, né? Por causa de vocês aí, que a gente ama, eu tenho família aí, né, o meu irmão que mora aí, minha cunhada, minhas sobrinhas, e orava muito pelo Rio Grande do Sul, clamava, e eu sentia isso, né, que viria um tempo de muita presença de Deus, muita glória de Deus, eu creio. A obra apenas está começando aí. Os resultados vão chegar muito ainda antes do final do ano, eu creio. Né? Muitas almas, muitas vidas encontrando com a presença do Pai. Né? Amém. Recebo, em nome de Jesus. Oh, Deus, vamos ver quando que a gente consegue dar uma visitada em vocês aí, né? Porque terra boa demais. Eu gosto demais do Rio Grande do Sul. Meu Deus, que terra boa. Vai ser muito bom se o senhor vier aqui, hein? Uma das poucas vezes, uma das muitas que eu já fui para Gramado, encontrei com o Robson e com a Daniela lá, os bispos Robson e Daniela, encontramos lá. Você vê, nem sabíamos que... acho que foi na pandemia, né, Robson, que nós nos encontramos lá, não foi? Não, acho que foi antes. Antes? Nós não combinamos, não. Quando se deparou nas ruas lá. Ué, foi desse jeito. Então aqui, aí foi muito bom. Gramado é muito bonito, né? Toda a região aí. Lugar lindo, né? Muito ficou bonito. Gramado, o turismo ficou comprometido, né? Ficou quase 2 meses aí sem aparecer ninguém. O pessoal ficou desesperado lá, né? Gramado, Bento Gonçalves, porque aeroporto fechado, o turismo ficou caído lá, né? Muitas pessoas perderam emprego, né? Nesse tempo, né? Ficou complicado lá. Nunca vi Gramado vazio. Voltou ao normal já? Já voltou ao normal? Voltou ao normal. Está dentro da normalidade agora. Que bênção, que bênção. Vamos ver quando que Deus deixa a gente voltar aí para o Rio Grande do Sul. A agenda está conturbada, desde que eu saí de férias em junho, rapaz do céu. Eu estou numa correria santa, posso reclamar, mas tem que organizar bem, né? Para não perder o ritmo. Tem muito o que fazer, graças a Deus, né? Graças a Deus. A igreja requisita muito da gente. Né? Mês de agosto estou bem ocupadinho. Setembro, sangue de Jesus tem poder. Outubro está até mais ou menos. Outubro é Criciúma, né, meu bicho? Você tem que definir a data, né? Outubro é Criciúma. Não definiu a data. Quem sabe a gente já faz... Já dá para descer aqui também. Tá pertinho. Domingo, sábado e domingo eu preguei lá no sermão, no Bispo João. Aí voltei para Criciúma domingo, preguei a noite em Criciúma e voltei para cá por causa da rádio, junto com o Samuel. Segunda, né? É perto, né? Dá 300 quilômetros, então estou voltando hoje. Né? Então dá para fazer essa corrida assim, muito bom. E vamos lá, né? Vamos lá, Bispão. Entra no tema aí. O tema hoje para continuar, nós falamos ontem sobre batalha espiritual e ficamos no meio do caminho, né? Acabou que a gente não pôde abordar tudo. E hoje continuamos falando sobre a armadura de Deus e antes de falar de armadura, eu gosto muito de ponderar o que a gente lê no capítulo 6 de Efésios, porque o capítulo 6 de Efésios, para mim, ele é todo voltado para a instrução sobre o conflito, né? Ou as áreas de conflito, onde o homem, o crente, o ser humano, né? Independente se ele é crente ou não, ele tem muita batalha. E o Efésios capítulo 6 começa com uma palavra de Paulo aos filhos e aos pais, né? Dizendo: filhos, obedeceis vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejais de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira,
mas criais na disciplina, na demonstração do Senhor. E aí ele começa a falar sobre o ambiente de trabalho, né? Quanto a vós, servos, obedecei vosso Senhor segundo a carne, com temor. Ele fala primeiramente com os filhos, depois fala primeiramente com os servos, depois ele fala com os pais e depois ele fala com os senhores, os patrões, os chefes, né? Revelando para a gente, né? Porque ele fala sobre isso até chegar no versículo 9, quando ele diz: senhores, e vós de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças. O que tem de chefe que ameaça o subordinado, né? Ameaça de mandar embora, ameaça disso, ameaça daquilo, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. E aí no verso 10 ele começa a falar de guerra espiritual. Então eu creio que esses 9 primeiros versículos do capítulo 6 de Efésios revela que o grande conflito, a batalha espiritual começa na família, no relacionamento dentro de casa e no relacionamento do trabalho. 2 áreas, uma é uma área de intimidade, a área onde nós somos gerados, educados, a área onde nós somos provados, aonde é o nosso jardim particular, né, a nossa casa. Em segundo lugar, o lugar de produção, lugar onde nós somos fecundos, frutificamos, que é o trabalho. Então, 2 ambientes onde nós temos que aprender a observar, né, para a gente não cair em tentação. Vou começar aqui com o Robson. Robson, o que você acha? Por que o apóstolo Paulo anota e denuncia essa questão do conflito na família e no trabalho? Interessante, né, bispo? O senhor colocou bem. Os verdadeiros inimigos, né? Onde é que nós temos que batalhar? Eu estava pensando nisso esses dias porque eu tenho lutado aqui com algumas circunstâncias aqui na igreja e eu vejo que os primeiros inimigos nem são espirituais, né? Os primeiros inimigos estão muito ligados ao nosso próprio coração, comportamento, maneira de pensar, o trato com o próximo, né? A maneira como tratamos o próximo. O que Paulo está denunciando é exatamente isso, né? Primeiro, a família que te conhece bem. Eu me lembro muito daquele versículo que diz que se você não cuida dos seus, principalmente da sua família, negou a fé. É pior que o incrédulo. Olha só como é que ele considera. Pior do que o incrédulo. Muita gente está ali na igreja, né, talvez até intensamente envolvido com atividades da igreja, mas não cuida da família. Não tem cuidado, não entendeu que esse é a primeira obrigação. A palavra obrigação acho que é até pesada, mas é a primeira responsabilidade, a grande responsabilidade. Segunda grande responsabilidade vem o trabalho, porque o trabalho exatamente para a família, né, para o sustento da família, para uma vida, para ter qualidade de vida, e também são relações. Eu relaciono com o próximo, né? Se eu sou patrão com os empregados, se eu sou empregado com os patrões. E tem orientação bíblica para ambos, né? É que aí em Efésios está falando dos patrões para com empregados, mas existe orientação bíblica para os empregados também honrarem seus patrões, né? Terem um comportamento correto, né? Uma forma correta de lidar com as coisas. Então as primeiras batalhas estão nesses dois níveis, batalhas mesmo, que são batalhas do nosso coração, alinhando o nosso coração. Diferente da luta de classes, né, Kennedy? O que você acha? Porque o socialismo, o progressismo estimula a divisão, né? Estimula essa coisa, fere a família, né? E relação entre trabalhador e aqueles que lideram, seja o patrão, seja o chefe, existe uma divisão de classes, acreditando que a divisão traz harmonia. E o cristianismo vem em harmonia em família e harmonia no trabalho, em contraste com essa visão progressista da vida. Como é que você vê isso, Kennedy? E você também, Marcelo, quiser falar, você está em casa. Pode falar, Marcelo. Marcelo vai falar primeiro. Não, o senhor fala primeiro. Não, eu compreendo isso assim, como você falou, bicho. Essa divisão, ela fere, né? Ela machuca, oprime, né? Ela oprime
o trabalhador, né? A palavra patrão, ela tem uma conotação pesada, né? Ninguém fala assim, o meu patrão é bom, é difícil, né? Meu patrão me trata bem. As pessoas, quando se referem ao patrão, sempre vem com essa conotação de que tem alguém acima, oprimindo e extorquindo, né? O trabalhador se sente, muitas vezes, algumas vezes, né? Ofendido e roubado. E é interessante isso que você está trazendo, Bispo. Eu nunca tinha pensado nesse aspecto, sabia? Da guerra espiritual no ambiente de trabalho. Eu não tinha ainda visto dessa maneira. Né? Para mim, uma revelação nova. Acho que para muitos ouvintes também. Né? Dentro do trabalho. Na família, sim, eu percebo mais claro. Né? Paulo, quando ele escreve uma carta em que ele pede que o Senhor, né, abençoe um escravo, uma pessoa que foi escravo, que se converteu. Estou tentando aqui lembrar o nome dele. Vocês lembram? Filemão, isso. Olha só o exemplo O escravo, acho que era Onésimo, né? O escravo era Onésimo e ele pede para Filemão liberado. A carta é de Filemão, né? E o escravo, exatamente. O escravo era Onésimo, mas ele pede para não tratá-lo como escravo mais. Né? Não usar a autoridade dele de senhor, ele teria o direito, né? Mas para não tratá-lo como escravo mais. Quer dizer, o evangelho quebrou essa cadeia, ela quebra essa divisão, né? Ela iguala no sentido de honra, de respeito, de valor. Interessante isso, Bispo. Satanás sempre trabalha dividindo para poder dominar o homem. Então, na divisão, você pode perceber que o progressismo trabalha muito essa questão da divisão, porque na divisão você isola. Então, quando você isola o indivíduo da família dele, fica mais fácil você dominá-lo, manipulá-lo, seduzi-lo, né? Então, o reino de Deus trabalha com a unidade e o império das trevas trabalha com divisão. Como é que você vê isso, Marcelo? Vou falar primeiro da oportunidade que Deus me deu de conhecer a cidade de Éfeso, né? Fica ali na Turquia. A cidade de Éfeso é uma das cidades, era uma das cidades mais modernas bíblicas. Né? Quando a gente entra na cidade, porque hoje só tem ruínas, né, para visitar, mas é um dos lugares onde as ruínas elas permaneceram bem intactas, né? Ou seja, eu creio que quando Paulo escreveu essa carta a Efésios, foi o lugar que ele mais ficou tempo, né? Que ele mais permaneceu tempo foi em Éfeso. Ali ele fundou a escola, né? E eu entrei no estádio e o ginásio para 25 mil pessoas, a gente não acredita. E tem um sistema de eco que quando alguém está palestrando, fazendo algo lá nesse ginásio, tem um sistema de pedras de mármore que você lá embaixo, você fala qualquer coisa, quem estiver lá em cima, no último lugar da arquibancada, a pessoa consegue ouvir o que ele está falando. E ali ele foi ali, a palavra correta ali, ele foi... as pessoas começaram a declarar, né? Salve Diana, rainha dos Efésios. Todo ginásio, né? Todo estádio. Então, ali a gente já vê que a luta do apóstolo ali com aquela cidade era uma luta contra a idolatria, uma luta contra aqueles empresários que vendiam souvenir, imagem da deusa Diana, né? E essa liga, a gente percebe indo lá uma ligação muito forte assim de escravos ali naquela região.
porque para servir aquele povo ali na época, precisava de muitos escravos para fazer aquela cidade andar. E a ligação com o escravo não é uma ligação muito querida, muito harmoniosa. Ali, manda, meio, a gente passou muito isso na colonização do nosso país, a gente percebe que é uma ligação muito no chicote, né? Eu acho que daí começa a surgir aquele distanciamento da parte da população hoje, né, que é empregada, né, começa a ter um distanciamento com o chefe, né, com o patrão. Eu também, como militar da reserva, claro, né, a gente percebia isso, era natural o sargento estar falando mal do oficial, era natural o soldado, o cabo soldado, falar mal do sargento, falar mal do oficial. Mas isso é uma coisa que eu percebo que a visão da pessoa, ela ainda não se colocou numa visão superior, ela não consegue se imaginar numa visão superior. Porque o empregador, ele sofre muito para manter a empresa dele aberta, para manter os funcionários ali, pagar em dia. E é uma visão que o empregado ele não consegue enxergar, né? E esse distanciamento, às vezes, ele é natural. Eu creio que é natural porque o empregado acaba não gostando do seu empregador, cria esse distanciamento. E essa parte que o senhor tocou aí, falou que Efésios fala, né? O livro de Efésios, a carta para Efésios, fala para ter um cuidado, né, com esse público de baixo, né? Hoje eu não vejo muito cuidado com esse pessoal de baixo, viu? Para mim, continua praticamente a mesma coisa. Eu acho que só o camarada mesmo que tem um conceito da palavra de Deus, do amor, né? Ele consegue tratar melhor assim, os funcionários. Eu creio que quando a gente entende a estratégia do inimigo, né, a gente percebe, porque é na família que nós geramos intimidade, desenvolvemos nossa saúde emocional, é o lugar da paz, é o lugar do descanso. A família deveria ser o lugar de harmonia, um lugar de onde as relações, o amor fluiria, né, e fortaleceria cada vida. Por isso Satanás trabalha tão pesado para que haja conflito na família. E é o que hoje 50% dos casamentos praticamente são dissolvidos, revelando que o ambiente nas famílias atualmente é a falta de harmonia. Eu me recordo que há muitos anos atrás eu fui convidado lá no Mato Grosso do Sul para falar num evento contra a violência familiar. A sintoma de conflito interno. Enquanto as famílias não receberem um ensinamento sobre paz, sobre harmonia, e isso que nós queremos enfatizar aqui, né? Você, nosso ouvinte, nossa ouvinte, você que está ouvindo tudo isso, observe que a tua família é o lugar onde Satanás vai tentar te desestabilizar, roubar a tua paz. Muitos saem de igreja porque estão em conflito em casa, né? A pessoa não equaciona as suas questões pessoais, como disse o bispo Robson aí, e acabam rompendo com a igreja, acreditando que a igreja que é culpada pelos seus conflitos familiares, né? E a pessoa não percebe que o ambiente que existe na sua casa é um ambiente de tensão, é um ambiente de conflito, de crítica, de desprezo.
E isso, Satanás vai encontrando espaço e roubando a armadura, que nós vamos abordar daqui a pouco, né? Então, pensa, família é o lugar de maturação da minha identidade, da minha pessoalidade, do meu ser, né? Família é o lugar do amor, é o lugar de harmonia, é o lugar de relações, é o lugar de trocas, de doações, né? Você se doa, você é abençoado, você é fortalecido. E trabalho é o lugar da tua produção. São duas coisas muito importantes na vida humana, que são as suas relações íntimas, relações pessoais e a sua produção. A Bíblia diz lá no livro de Salmos que Deus desce dos céus para abençoar a produção do homem. Então, a produção é algo santo. Por isso que tem o dízimo, né? Por isso que tem o dízimo, né? O dízimo é a santificação da produção. Eu santifico o que eu produzo. Então, porque a bênção de Gênesis capítulo 1, versículo 28, quando Deus fala tenha domínio, depois diz, sede fecundos e frutificai-vos, você é fecundo e frutifica no teu trabalho. Você é fecundo na tua criatividade, você é fecundo na tua proatividade, e você é frutífero quando você multiplica o que você produz. E Satanás quer ferir isso, por isso o conflito no trabalho, né? O que você acha disso tudo, Robson? Viajei muito? Nada, certinho. São as batalhas mais importantes, né? As primeiras batalhas. As pessoas querem batalhar coisas diferentes. Acho que assiste muita televisão, aí acaba querendo, não, vamos lidar com isso, vamos expulsar ali demônios, ou vamos fazer tal coisa, ou vamos fazer um tempo de jejum. Aí ele tem coragem, às vezes, de fazer um jejum de 21 dias, e tá certo, tá? Eu não critico fazer movimentos proféticos, muito menos jejuns são importantes. Mas cuida primeiro da família, né? Se a família não está sendo cuidada, e a relação no trabalho, que é uma relação de autoridade também, produção e autoridade. Se eu não sei relacionar nesses dois ambientes, fico desestabilizado, tem brecha. A gente fala muito de brecha, né, em batalha espiritual, mas as brechas entram por aí, nas relações. Né? Relação de discípulo e discipulador, acho isso muito importante, porque dentro da obra de Deus também é trabalho. E nós estamos trabalhando para Deus, né? É a seara do Senhor. Só que dentro da seara do Senhor eu vejo isso, né? Vejo muita gente com sonhos ministeriais, mas não tem aquela disposição de cuidar um do outro, da relação. A gente estava comentando outro dia, Mateus 5, né, bispo? Deixa a tua oferta no altar, vai e reconcilia com o teu irmão. Jesus, ele dá ênfase na reconciliação. A oferta que é tão importante, é um ato tão importante na adoração. A adoração, ela no passado tinha movimentos de oferta e tem até hoje. Só que Jesus fala, para um pouquinho agora o teu movimento de adoração, primeiro vai lá e reconcilia com o teu irmão. Depois você vem. Que, olha como que Jesus define prioridades nessa questão. E o livro de Efésios está definindo prioridades. Eu entendo que começa com esse nível de trabalho, de cuidados, para depois chegar na batalha do revestimento com a armadura, para resistir no dia mal, para enfrentar forças espirituais, como está escrito em Efésios 6. Né? Nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. É o que diz lá, né? Bispo, eu percebo, muitas vezes, nós trazemos as guerras das ruas, do trabalho, né, desse ambiente de produção para dentro das casas. As pessoas estouram, né, ficam estouradas, nervosas, tensas, com a fadiga do trabalho, com a preocupação de manter a casa, de prosperar, de conseguir ganhar mais, para oferecer mais para a sua casa. E aí trazem essas guerras, essas tensões do ambiente profissional e misturam no lar. Muitos homens não conseguem... Eu e Marcelo fomos militares, a gente via isso muito no quartel. No quartel é muito normal, né? O homem levar para dentro de casa a bronca que levou lá dentro do quartel,
ou vice-versa. As pessoas não conseguem separar esse ambiente, entendeu, Bispo? Descontando em casa, né? As insatisfações da vida descontando em casa, né? Descontando na esposa, descontando nos filhos. Isso, né? E vice-versa, né? Então, o ambiente familiar, essa paz, né? Um dos casais, um dos dois tem que ser o calmo, tem que ser o pacífico. Senão a casa vira uma guerra nuclear, vira uma bomba, vira um Hiroshima, né? Entendeu? Porque eu até brinco, por isso que um será deixado e outro será tomado. Eu falo numa casa, eu falo assim, ó, casal que briga, aquele que não briga é o que será levado, aquele que briga vai ficar, né? Entendeu? Um será tomado, um será levado, outro vai ficar. Então, é melhor você ficar quieto, entendeu? Não tem que separar. Agora, tudo isso, bispo, é no coração. Isso eu aprendi muito com o Bispo Hugo, quando eu vi ele ministrando de cura interior, algumas vezes, para mim foi muito importante. Porque essa decisão é interna, essa consciência ela também é espiritual, mas o coração tem que estar em paz, mesmo nas guerras, né? Ele tem que estar com a guerra, mesmo em guerra, dentro da guerra, dentro do conflito, você tem que ter paz. Eu acho que esse é o grande desafio, Bispo. Eu creio que quando você vai percebendo, vamos dizer assim, o pano de fundo, né, daquilo que Paulo está escrevendo, eu amo perceber que a Bíblia ela tem muitos segredos, né? E antes de eu abordar o próximo tema, quero só cumprimentar os queridos que estão aqui no nosso chat, no YouTube. O Zimmer está aqui firme, como sempre. Shalom, ele diz bom dia, melhor programa do FM, obrigado, Zimmer. O Douglas está aqui, bom dia, pastores, a paz, Sara Criciúma. A Maria Socorro Rodrigues, né, que é aqui da Zona Norte, um abraço, Maria. A Maria tem N comentários aqui embaixo, muitos comentários, né? Ela fala muito sobre que Paulo encerra sua carta aos Efésios e após isso ele procura dar conselhos sobre as diversas maneiras de relacionamentos, que deve ser pacífica e unida, né? Além disso, ele também abre os olhos dos cristãos para algo muito importante, a luta e a batalha espiritual. Aí tem também aqui, acho que eu já falei do Douglas, o Rômulo, também que é da Zona Norte, abraço, Rômulo, que é 12 nosso. O Omar, que estava ontem no culto, abraço, Omar, te vi no culto ontem. A barbearia que um dia o Kennedy vai lá cortar o cabelo, né? Em nome de Jesus, Dom Rafael. A Sinara, que é de Porto Alegre, a Cláudia, a pastora Cláudia, um grande abraço de Guarulhos. A Dani Marcela, que é a esposa do Mário, gente. A Dani convive com o guerreiro todo dia. Ô, Dani, um dia a gente vai botar o Mário para falar um pouco, ensinar a gente aqui sobre batalha. Um grande abraço. A Dani diz, bom dia, que maravilhoso acompanhar homens de Deus que me inspiram e me ensinam. Você tem um professor do teu lado, né, Dani, que é fera. A Vera está aqui, Pereira Castro, Lisiane Rosa, Maria Catarina e Isaura Tei. Quem mais, meu Deus? Fabiana Bétio. Bom dia, há muito tempo atrás eu achava que a igreja exagerava sobre o mundo espiritual, mas vi demônios no apartamento em que morava quando fui visitado pelos bichujões do Sara. Né? Um grande abraço, Fabiane. E ela, depois desse dia, também presenciei o pastor Mário libertar várias pessoas que possuem espíritos malignos, ou seja, não tem como negar como o mundo espiritual é atuante na nossa realidade. Um grande abraço ao pastor Kleber, de Guarulhos, né? O Omar falando aqui sobre o culto de ontem, ele diz, para variar, um maravilhoso culto, nós que agradecemos o seu amor nas palavras. Obrigado, Omar, um grande abraço. A Aline diz, eu não falo muito aqui, mas eu sou ouvinte, né? Um grande abraço a Dani, um grande abraço a todos aí, viu? Que Deus abençoe, né? Que é uma benção vocês estarem ligados com a gente aqui. Gente, para a gente ir para a próxima etapa, quando nós falamos e vamos entrar na questão da armadura, que eu acho fundamental a compreensão plena. Mas antes de falar de armadura, Efésios 6:10, para mim é o versículo fundamental para se entender todo o processo de armadura e mundo espiritual. Porque ele diz, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor. Então não entre em batalha sem estar fortalecido no Senhor.
né? Porque às vezes você está fortalecido ou enfraquecido pela tua chateação, enfraquecido pela teu problema familiar, enfraquecido por causa de algo que aconteceu no teu trabalho. Então ele diz, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor, e aí ele diz, na força do seu poder. Só que essa palavra poder, a palavra poder aqui não é dunamis, na força do seu poder. A palavra poder aqui no grego é iskos. E essa palavra iskos, ou iskus, é habilidade e vigor. Então, quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força das suas habilidades. Deus nos entrega uma habilidade para a batalha espiritual, né? Então, aí que ele vai falar de revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí ele fala, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. O Robson, a armadura, né, quando ele fala de armadura aqui, ele fala de dois ambientes que enfrentamos, dias maus e ciladas do diabo. Como que você percebe que diferença há entre ciladas do diabo e dias maus? Como é que você interpreta isso? Dias maus é circunstancial. Agora, ciladas, aí o nome já diz isso, né? Alguma coisa preparada contra você. É aquela coisa da guerrilha. A pior guerra, né? A guerrilha, que eles montam ciladas, eles fazem emboscadas. Talvez a palavra ciladas e emboscadas. Então, aqui é aquela história de que crente é intocável, tem que ser melhor compreendida. Se você subestimar o teu adversário, e aí Paulo também fala sobre isso, né, que ele não subestima, né, os ardis de Satanás. Ele é realmente... A palavra ardis, né, é exatamente o que define Satanás. Esse inimigo espiritual que representa toda uma cadeia de forças espirituais, e ele trabalha com ciladas. Ele veio na tentação, né, no deserto contra Jesus, e parece muito, assim, como que eu poderia dizer, solícito com Jesus na primeira tentação, né? Você está com fome, ué. Transforma pedras em pães. Há poder nas tuas palavras. Mata a tua fome. Parece muito solícito, né? Ele está trabalhando ali, parece que ele é um amigo, querendo dizer, olha, pensa um pouquinho em você, cuida um pouquinho de você, e Jesus tem que repreendê-lo. Ele tem essa sutileza, essa esperteza para derrubar o homem, para enganar o homem, para colocar o homem numa condição de embaraço, para prender o homem em pecados, para, enfim, ludibriar o homem. Então, o que a gente vê aqui? Ciladas no sentido de emboscadas. E emboscadas, na minha percepção aqui, elas podem vir de diversas maneiras, tá? Mas a principal que ele usa é emocional. Eu entendo que ele consegue... Ele é rei nessa área, né, bispo? A gente já comentou sobre isso, né? Que lidar com o diabo nas questões emocionais, nesse plano, ele é rei nessa área. Ele consegue fazer um trabalho muito bem feito. Por isso que a gente tem que ter uma dependência total do Senhor, e para vencê-lo é com a palavra. Jesus venceu ele com a palavra, e nós temos que aprender a confiar na palavra, na maneira de Deus. Eu entendo que a palavra ela compreende muitas coisas, mas a principal, vontade e maneira de Deus. Confie e creia na maneira de Deus. O Marcelo, dias maus. Hoje o crente vive dias maus por causa desse ambiente anticristão, os movimentos no planeta contra a nossa fé, contra nossas convicções, a abertura das Olimpíadas. Nós estamos em dias maus? Eu creio que sim, né? E tudo contribui, tudo que o senhor está falando, né? A mídia, né? Os executores da ideia, né? Lembro muito da palavra do senhor falando sobre potestade, que é o
que é o dono da ideia. Até preguei no domingo agora na igreja. E a ideia está sendo lançada, os executores eles estão trabalhando muito bem para essa ideia ser lançada, né? Então é a mídia, são as artes, tudo aquilo que foi preparado ali no início das Olimpíadas, até que nós conseguimos enxergar um efeito contrário, né? Muitas pessoas estão se firmando na fé, né? Estão mostrando ali, muitos atletas estão, hoje a gente vê ali na mídia que muitos atletas estão confessando a sua fé. Creio que depois disso veio um efeito muito bom, um efeito contrário, eles não apagaram. É engraçado que é a história da perseguição, né? Quanto mais persegue, mais o evangelho começa a ser confessado, né? As pessoas começam a realmente confessar a sua fé. Mas dias maus, como o Bispo Robson falou, é circunstancial. Ninguém sabe prever, mas o apóstolo Paulo ele já coloca que nós precisamos prever esse dia. E quando a gente está envolvido num dia mau, as nossas emoções elas começam a estar mais sensíveis, né? Vocês viveram dias maus aí no Rio Grande do Sul, né? Que foram meses, né? Dias e dias e dias, né, Marcelo? Como é que você enfrentou esses? Como é que você administrou o coração de pastor, tendo que fortalecer suas ovelhas, tua esposa, tua família? Como é que foi enfrentar esses dias maus aí no Rio Grande do Sul? Pois é, quando a gente está envolvido, o senhor me fez uma pergunta. Quando a gente está envolvido em tudo isso, a gente vai buscando dentro do conhecimento da palavra, né? Porque uma coisa é quando a gente nada em águas tranquilas, outra é quando a gente está num raft. Então, cada um tem que fazer por si, né? Como é que você identifica, por exemplo, a armadura é mente, a couraça da justiça é emoções, né? O cinturão desejos, calçar os pés, não deixar de pensar e de caminhar sobre o evangelho, embraçar o escudo da fé e palavra. A armadura encaixa quando você vê o bispo Marcelo entrando lá de canoa, remando para buscar gente que estava ilhada, e entrando na igreja toda alagada. Aí você teve que guardar muito o que pensava, o que sentia, o que desejava. Você teve que administrar muito essa alma, não teve, não? Sim. E eu acho que todo mundo que estava envolvido, que estava com a gente da igreja, né? Eu acho que todo mundo fez a sua parte, bispo. Todo mundo estava tendo um cuidado especial para não perder perder o equilíbrio emocional. Acho que todos que estavam envolvidos nessa busca, salvamento, a gente conseguiu manter um equilíbrio emocional muito forte, né? Esse comportamento que é a armadura, né? Todo o componente dessa armadura é o comportamento que nós devemos ter para não cair na cilada. A cilada é algo preparado. A cilada é algo que está preparado para o cristão cair. E a gente, cada um fez a sua parte, dentro da palavra, entendendo, fazendo uma leitura dos tempos. A gente conseguiu fazer essa leitura, né? Se está acontecendo isso, né? É porque nós vamos precisar nos levantar em cima dessa situação. Eu creio que o equilíbrio emocional, né? O Bispo Robson falou também sobre as emoções. Acho que o equilíbrio emocional foi fundamental nesse momento. Eu creio que todos aqueles que olhavam para vocês, né, ficavam esperando uma palavra, né? E aí, por que Deus deixa acontecer isso? E agora, como é que vai ser nosso futuro? O que vai ser da nossa vida?
E aí entra muito o escudo da fé, né? Porque a fé termina a fé fala de esperança, né? Certeza das coisas que se esperam. Então, nesse momento, eu acho que mais do que nunca você e a Cris, né? Você e a Bispo Cris tiveram que redobrar toda a capacidade de demonstrar fé no momento do caos, né? Porque teve momentos ali de verdadeiro caos, né? Não tinha mantimento, não tinha lugar para tomar banho, não tinha, as autoridades estavam, parece, a impressão que a gente tem é que as autoridades ficaram meio perdidas no meio do caos, né? Elas não sabiam direito como agir, né? E não tinha contingente, não tinha material, e aí eu acho que o papel da Igreja de Jesus, através de você, de outros pastores, de outros ministérios, eu acho que foi fundamental no Rio Grande do Sul, né? Verdade. Não tem como não falar que eu lembro muito das palavras do senhor, eu sou um fã, né? Só a posição que nós tivemos aqui foi uma posição profética. A palavra de Deus, ela não muda. Então, os dias são maus, mas a palavra de Deus, ela permanece intacta. O principado, ele vem com uma ideia... É a espada da armadura, né? É a espada da armadura. Eu tenho que ter uma voz profética. No meio do caos, eu tenho que me posicionar como voz profética. Quando tudo dá errado, todo mundo vai olhar para o cabeça, para o líder. Deu errado em casa, a família vai olhar para o pai, vai olhar para o líder. Deu errado na vida, a igreja está olhando para o pastor, para a figura principal. E eu precisava, eu tive essa consciência de ter essa voz profética. Nós fomos atingidos pelo dia mau, pela ideia do inimigo, né? A ideia que o inimigo trouxe, né? Mas só uma outra ideia para combater essa ideia. É engraçado que o livro de João, capítulo 1, fala do verbo. O verbo significa a expressão de uma ideia. Expressão de uma ideia. Só uma ideia maior para combater uma outra ideia. Então, só Jesus para combater essa ideia que foi trazida para o Rio Grande do Sul. Então, meu posicionamento, bicho, foi um posicionamento profético, né? Eu preciso lembrar das palavras que firmam a minha fé no dia mau. Eu preciso lembrar. Então, em todo tempo, eu lembrava da palavra de Deus. Em todo tempo, quando alguém vinha, a gente levava a palavra. A gente colocava o verbo em ação. Colocava a ideia de Jesus em ação. É interessante essa coisa do principado, né? Princípio. Essa palavra que o Marcelo está dizendo, viu, Robson? O principado como aquele que é o princípio, onde nasce a ideologia, a ideia, o conceito. Raiz, né? A potestade executa, que são os meios de comunicação, as artes. A potestade é tudo aquilo, às vezes é um agente, uma pessoa, né, que acaba sendo o condutor de uma ideologia, né, são as potestades numa sociedade. E aí vem as demais cadeias demoníacas, né? Como é que você vê isso, Ron? Nós temos ainda aí 6 minutinhos, vamos aproveitá-los. É uma coisa bem organizada, né? Vamos colocar a coisa de uma maneira clara, né? Muito organizada. Para quem pensa que mundo espiritual ele é desorganizado, aleatório, ignorante, porque qual que é a imagem que as pessoas têm de mundo espiritual? Uma libertação de alguém que está ali numa possessão, alguma coisa assim. Mas não é isso, não. É uma coisa orquestrada, inteligente. Quando fala de ideias, está falando de algo muito inteligente, né, que vai ser executado, então tem um planejamento, vai ter quem faz essa, né, quem executa isso. Quando está mostrando essa construção hierárquica e organizada, está mostrando exatamente que isso pode atingir todas as esferas da vida. A gente vê isso
na geopolítica, mas não é só geopolítica, não. A gente vê no quintal nosso aqui, na esquina, no dia a dia, na realidade das pessoas, como foi colocado muito bem no trabalho e na família, que são células importantíssimas, e nós temos que estar atentos a isso. E a armadura, para mim, é uma maneira de se preparar para lidar com essas coisas. Você já está preparado, né, para essa guerra. Dura e para uma guerra despreparado. Você vai ser ferido, naturalmente. É fácil ferir alguém despreparado. Então, quando se fala de capacete da salvação protegendo a mente, quando se fala de justiça, Jesus é a nossa justiça, então meu coração tem que estar protegido, minhas emoções protegidas. Cinto da verdade, eu entendo que essa parte é muito importante, é a verdade que liberta. Muita gente trabalha com a mentira, né, com enganos, se ilude. Então envolve mente, mas envolve crenças, né, as crenças que eu tenho. Se eu colocar minha vida em cima de crenças erradas, eu vou ter um problemão. Né? Sapatos da preparação do evangelho, eu tenho que proteger meus caminhos, as minhas escolhas, as minhas decisões. Quem anda em território pedregoso, com espinhos, mas não tem proteção nos pés, vai ferir, não vai conseguir caminhar. Né? E o escudo da fé, o senhor colocou bem, mas eu vejo o escudo da fé nos ouvidos. A fé vem pelo ouvir. A gente tem que selecionar o que a gente ouve, mesmo que seja dias maus. O barulho é grande. As batalhas, antes de começar batalhas na Bíblia, a gente percebe que havia ameaças. O dia mau tem muitas ameaças. Quem ouve muitas ameaças se abala emocionalmente, enfraquece, deixa tremer a mão, cai a espada. E a espada, tem uma figura de Jesus com a espada na boca, né, no Apocalipse, né? Na última figura de Jesus com a espada na boca. Então eu entendo que a espada para nós tem que estar na nossa boca, quer dizer, as palavras de Jesus no nosso coração e na nossa boca, declarações, né? Isso é muito importante. Temos aí os 3 minutos finais. Um prazer imenso, viu, Marcelo, ter você aqui com a gente. Que bênção, né? Que surpresa boa, né, Robson? Verdade, tem que voltar mais, meu irmão. Muito boa a tua participação. Sua participação, que experiência maravilhosa no Rio Grande do Sul, né? E engraçado que a última vez que eu fui visitar o Marcelo foi em Cuiabá, e a gente estava lá admirando a cidade. Cuiabá, assim, mudou muito. Eu fiquei impressionado, né, com a beleza de Cuiabá. Estava muito bonita a cidade. E ele muito me mostrando a igreja, o prédio, tantas coisas. E nem imaginava que Deus ia mandar ele lá na muvuca do Rio Grande. Deus é bom demais. Pegou o sargentão e levou lá. Tinha que ter um sargento na parada, né? As pessoas certas. A pessoa certa no lugar certo. É isso aí. Tira o Luiz e a Leila, queridos amigos, assim, preciosos nossos, né? Luiz e Leila são muito queridos meus. Conheço eu e Luiz e Leila, a gente se conhece desde 1900 e bolinha. Nem pode falar a data, porque vai revelar a idade deles. E Deus tira Luiz e Leila do Porto Alegre e leva o Marcelo e a Cris, né? E eu fico pensando, né? Como que foi perfeito, né? Porque, claro que Luiz teria toda a capacidade de enfrentar isso, né? Com sabedoria, com graça. Mas o Marcelo tinha acabado de sair do exército, né? O sargento rala. O sargento rala. Então, eu acho que ele lembrou dos dias que ele pegava os recrutas dele e judiava dos recrutas dele. Ele tinha que entrar no barco e ir para dentro da misericórdia, né? Quer dizer, ter coragem para enfrentar essa questão toda, né? Foi um prazer, viu, Marcelo? Bom demais ver você. Um beijo na Cris aí, na família. Bom demais vê-lo. Que Deus abençoe. Volte outras vezes, né? Sim, obrigado, Bispo. Obrigado, Bispo Hugo, Bispo Robson. Obrigado aí por permitir eu fazer minhas colocações aqui. Sou ouvinte de vocês. Que bom. Acabou o nosso tempo, né? Bom demais essa quarta-feira, que você possa fortalecer tua fé, renovar tua aliança com Deus. Capacete de salvação fala da aliança com Jesus Cristo, né? Capacete da salvação. Que Jesus seja a base da tua busca, que cada vez mais você reconheça Ele como Senhor e Salvador da tua vida e creia no evangelho puro, não deixe doutrinas falsas, não deixe mentiras, enganos e seduções roubar a tua fé. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, né? Se Deus quiser.
Um abraço a todos, né? Que Deus abençoe cada um. Um abraço, Marcelo. Um abraço, Kennedy. Um abraço, Bispo. Tchau, querido. Abraço. Kennedy. Deus abençoe. Tchau. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a